como que a reserva financeira impacta nisso tudo que a gente está falando? Sim, 100%. Mas sim, sempre seja pessimista na reserva financeira. Se eu falar assim, cara, fique mais um ano no Brasil, aguenta. Ah, mas eu não aguento. Aguenta. Porque vir despreparado... Olha, eu lido com casais há muitos anos já, desde o Brasil. Eu e minha esposa, nós éramos pastores de um ministério de casais. Mundialmente falando, estatística América do Norte, 70% dos divórcios na América do Norte acontece por questão financeira. É um número muito grande. Você pensar que pode ter tantos outros fatores para um fim de um casamento, não quero enfatizar fim de casamento, mas assim, o impacto na vida da sua reserva financeira, ela molda o seu Canadá. Meu exemplo do Maranhão. Eu vivi no Maranhão, recém-formado, pouca grana, eu não tinha carro. A minha imagem do lugar, ela foi afetada pelo... A Michelle trabalhava de turno, eu trabalhava na mineração, não tinha carro para ir para a praia, tomava tipo 1h30 para chegar lá. A praia era perto. Quando a amiga nossa deixou o carro com a gente uma semana, a vida... Aí depois de um ano eu consegui comprar o carro. Então, a sua grana vai determinar o seu lugar. Eu tenho um amigo um conhecido meu, que ele voltou para o Brasil, voltou para o Canadá. Porque ele chegou já, esse cara, vou morar num lugar bem longe, bem ruim, bem barato, que é o que eu consigo pagar agora. Eu falei, meu irmão, você vai pirar. Porque ele fez um orçamento super enxuto e descontou no aluguel. Na moradia. Você não vai morar no palácio. Você não tem limite. Você está confortável de voltar para casa, você precisa querer voltar para casa. Tem limite, ser um lugar entendeu? Legal, né? Imagina ser um muquifo. Porque já soma-se uma questão em cima da outra. A questão financeira, você tem que ter a consciência de que se você antecipar a sua vinda para o Canadá sem a adequada preparação financeira, você pode pôr o plano todo a perder. E eu queria reforçar aqui, que eu acho que no mínimo 6 meses. Mas o pessoal precisa refazer os cálculos e entender qual que é o custo de vida. O custo de agora. O custo de agora. A gente estava batendo uns números aqui. Até fiz um vídeo anterior com o Juninho, que acabou de chegar ali. O custo de 2 mais uma filha pequena está em torno de 3,5. Os dois já estão trabalhando e não conseguem pagar tudo. Eles têm que trazer mais um pouco do Brasil. Então, um casal com 2 filhos, você pode pôr mais de 4, né, Xande? No mínimo. Então, é reajustar para essa expectativa, fazer esse valor aí vezes 6 e pensar que se você vem para o college, na minha opinião, você precisa ter o valor do college, porque se colocar na situação de que eu vou precisar trabalhar para conseguir pagar o college, você vai entrar numa pressão que hoje em dia tá complicado. Então essa é a minha sugestão. Ter o valor do college, que é até o que o governo pede, né? Que o governo pede o primeiro ano do college, mais um valor de 10 mil para o aplicante principal, mais 4 mil para cada membro da família. Né? Não dá nada, né? É pouco. Por isso que as empresas de imigração, eles recomendam que a pessoa tenha pelo menos o valor do college. Estamos falando de 30 a 40 mil dólares, geralmente, os 2 anos. Mas se você pegou 4 mil por mês, vezes 6. E lembrando que o aluguel está caro, esse podcast está um choque de realidade, né? Mas tá beleza. Cara, e quando eu vou pedir para aluguel 2, 3, 4 meses adiantado. É isso que eu ia falar. Pessoal, a intenção não é te desanimar, é reajustar para que você chegue firme aqui, não seja que nem prego na maionese. Então precisa chegar firmão aqui. E por que essa questão do 3, 4 aluguéis? Mas é uma injustiça. Não é injustiça. Você está aqui com visto temporário. Você chega sem uma renda. Imagina o cara que tem um apartamento de aluguel, vai ver você. Pô, mas eu sou bem intencionado. Cara, chegam milhares de pessoas por ano aqui. Então, a falta de um emprego fixo no Canadá, logo de cara para fechar o seu contrato, ela vai ter que gerar uma precaução do cara. Então, assim, tem gente que ficou meio ofendido disso. Mas o cara é desonesto. Não é desonesto. Ele tá olhando o lado dele. Aí fala, mas é proibido pedir tudo isso de aluguel. Tá bom, ele vai pegar, aceitar quem ofereceu 4, 5, 6. Eu já vi 6. Eu já vi um caso que o cara teve que pagar 6 e depois mais 6. Não é nem depois dos 6 mensal, não. Ele teve que pagar 6 aluguéis e depois dos 6 ele teria que dar os outros 6. Uhum. Ah, não gostei. Arruma outro lugar. Porque ele vai alugar para alguém. Então a gente tem que compreender, eu falei, tem que compreender a realidade da necessidade da pessoa. Não está te ofendendo. E digo mais, a lei do inquilinato, ela resguarda o cara de muitas coisas, até de um reajuste anual depois.
Sim. Não é porque você entrou aluguel X que vai permanecer aquele preço. Aqui em Alberta, aqui, os Não caras tem reajustam lei. como querem. E mais uma vez, os vídeos antigos não é base para hoje em dia. O que o João falou é sério, tem que ser 6 meses. Na minha época eu vim com menos, mas era outra época, outros valores. Hoje em dia, por isso que eu falei, hoje eu pararia meu plano e repensaria e faria uma nova estratégia do que eu vim há 2 anos atrás. Eu não conseguiria vir igual eu vinha 2 anos atrás, igual hoje. E não aconselho ninguém vir fazer. Então tem que ser os 6 meses. Ah, mas eu não consigo. Então se você não conseguir, saiba que a probabilidade de você chegar e não der certo é muito maior do que der certo se você não vir preparado. E uma coisa que também eu acho que o pessoal precisa levar em consideração é cada um tem uma realidade e um background. Às vezes você vê aqui algum outro influencer, gente, tal, o cara arriscou todas as fichas e foi. Mas às vezes ele tem para onde voltar. Às vezes ele tem algo por trás, ele tem uma família, tem alguém, não sei o quê. Aí você, numa situação que, tipo, se eu jogar todas as minhas fichas, se eu dar um all-in, se eu perder, você vai ter que voltar para morar de favor na casa da tia-avó, sabe? Uns negócios. E aí a pessoa que tava te inspirando, não, cara, tem lá o pai, a mãe lá, tá tudo ajudando, um monte de coisa. Então, reajuste pro teu plano para saber o quanto que você pode arriscar para dar esse movimento de ida e, infelizmente, pode ser que se não der certo e você não se adequar, tem que voltar. Para onde você volta?